Bom, uma coisa que eu quero te falar que é muito difícil, muito aluno me pergunta assim, Pedro, como é que eu vou conciliar o meu trabalho com os estudos para residência médica? E eu falo para os meus alunos só uma palavra, como uma mãe concilia a criação de 2 filhos? Pedro, mas como uma mãe concilia a criação de 2 filhos? É simples. O problema é que normalmente as pessoas colocam coisas complexas onde não tem. O trabalho, ele é muito mais fácil de você conciliar o trabalho do que um internato. Porque no internato você tem coisas para estudar e às vezes as coisas se confundem. Agora, o que acontece? Por que muita gente não consegue conciliar? Por 2 fatores. Primeiro e muito importante, carga horária altíssima. Eu normalmente sugiro, se o aluno quer ter uma preparação profissional, que ele faça no máximo 36 a 48, estourando 48 horas de plantão por semana. E mesmo assim, ao longo do tempo, a depender do que ele quer prestar, onde ele quer e qual o nível dele, eu vou ter que diminuir carga horária, aumentando carga horária de trabalho e aumentando carga horária de estudo, beleza? Vou te dar umas dicas práticas disso daqui a pouco. Mas se o aluno tem 60, 72 horas de plantão, cara, é muito difícil conciliar. Porque não é só conciliar o trabalho com plantão. Você tem que colocar 3 pesos. É trabalho, estudo e vida pessoal, descanso, vida com sua família, sair com os amigos. Isso é importante. Porque se você só trabalhar e estudar, você não consegue manter isso a longo prazo. Então, vamos pegar uns eventos assim mais plausíveis, tá? Primeira coisa, imagina um aluno que faz 12 horas de plantão. Pedro, fiz 12 horas de plantão, saí de casa às 6 da manhã, 7 horas às 7 horas da noite, 7 da manhã às 7 da noite. Qual que é o maior problema desse aluno? Normalmente ele está esgotado do plantão, o plantão foi puxado, ele vai chegar em casa às 7h30, 8 horas, até passar, pegar um trânsito, beleza. Ele sempre vem com uma desculpa, em que? Eu vou descansar um pouquinho e tal. E normalmente esse aluno, eu tenho muita dificuldade com ele, porque ele procrastina e normalmente quando ele vai estudar, ele está estudando as coisas meio correndo. Tem 2 condutas aqui. Uma, nesse momento que ele chegou do plantão, eu coloco coisas mais tranquilas para ele. Assistir uma live que não são tão ativas. Assistir uma aula, uma live, eu coloco para ele fazer revisão através de flashcard, alguma coisa mais sossegada. Beleza? E mesmo assim, tem aluno que não consegue. E aí o que eu faço para esse aluno? Se ele precisa desse tempo, eu não deixo ele ir para casa de volta. Então eu falo para ele, Carlos, você vai sair do plantão e vai direto para a biblioteca, para a sala de estudo, com a mesma roupa. Você vai ficar lá das 7h30 até as 9h30. Ou das 7h30 às 9h. Pedro, mas só 1h30, só 2 horas? Só. Mas essas 1h30, 2 horas com qualidade, elas são muito mais efetivas do que você ficar 4 horas na sua casa fazendo as coisas correndo. Então, olha que bacana. Às vezes você trabalhou, estudou 2 horinhas, 2h30, 3 horas, vai depender do seu perfil. Chega em casa, você só vai comer, dormir, assistir Netflix, você não precisa estudar. Você consegue criar igual aquela conciliação. Como eu concilio a criação de 2 filhos? Normal, você vai ter esse período para trabalho e você está no trabalho, esse período para estudo e você está num lugar só de estudo e esse período para descansar / fazer as minhas coisas que você está num lugar só para isso. Você está criando vários filhos diferentes. O que é o problema? É que às vezes você quer criar os filhos todos juntos. O que normalmente não dá certo? Na grande maioria dos alunos. Tem aluno que é muito disciplinado nisso. O cara trabalha. Olha uma dificuldade que eu tenho com o aluno. O cara faz telemedicina em casa. Aí ele quer fazer a telemedicina em casa. No mesmo lugar que ele faz a telemedicina, ele quer trabalhar. Ele quer dormir. No mesmo lugar que ele quer dormir, ele quer estudar. Normalmente, isso aqui, a chance de não dar certo é muito grande. Por quê? Porque é como se você estivesse conciliando a criação de 3 filhos no mesmo lugar, digamos assim. É o mais velho com o mais novo, com o recém-nascido, e os 3 têm que estudar no mesmo ano, na mesma coisa. Isso não funciona normalmente, grande maioria das vezes. Tá? Segunda coisa que é muito importante nesses casos. Imagina você que tem todo o tempo do mundo livre. Então o aluno que faz 12 horas de plantão, ele tem essa dificuldade. Mas o aluno que não faz plantão no dia seguinte ou não trabalha, qual que é a dificuldade dele? É que ele vive o paradoxo da escolha, paradoxo do tempo. Então ele fala assim, ele se planeja, eu vou acordar 8 horas da manhã. Não. Ele olha o celular, ele fala assim, não, vou acordar não. Não perturbe. Aí ele começa a atrasar o cronograma. Ele começa a atrasar o dia. Ele começa, deu meio-dia, ele não fez nada. Ele começa. Chega no final do dia, ele não cumpriu nada. E por que ele não cumpriu nada? Porque ele vai procrastinando aquilo, aí ele quer cumprir correndo. Então os 2 casos, eles podem ter problemas. Não é porque você está com falta de tempo que isso diretamente vai fazer no estudo. O que tem muito tempo também vai ser prejudicial para o aluno, vai depender do que ele faz. Nesses casos, primeira conduta é cumprir os horários da melhor maneira possível, como se fosse um trabalho. Segunda coisa, se esse aluno ainda está procrastinando, não está conseguindo, é tirar ele de casa, ele ir para um ambiente que ele só vai ter a possibilidade de estudar. Beleza? Que é o que normalmente faço com o aluno. O aluno fica ali, Pedro, mas eu tenho o dia inteiro livre. Beleza. Primeiro mecanismo, obrigação, depois recompensa. Pedro, mas eu gosto de manhã ir para academia e resolver minhas coisas. Não. Por que não? Porque se você tiver esse problema de tempo, normalmente você
tarde tem muito mais chance de furar, à noite tem muito mais chance de furar. Existe um mecanismo que é obrigação-recompensa. Primeiro a obrigação, depois a recompensa. Então tem alguma coisa para resolver, tem alguma coisa para fazer, vai marcar uma consulta, vai marcar um negócio, marca tarde. Primeiro estudo, fica o dia inteiro estudando, o início da tarde estudando, marca os seus compromissos para final da tarde à noite, porque final da tarde à noite é onde estatisticamente os alunos mais furam o cronograma. E isso é em tudo na vida. Qual que é a maior chance de você furar a sua dieta? Você começa com café da manhã bem, almoço bem, você fura à noite. E tem gente que é normal, se você fura, isso é ser humano, tá? Psicologia. Se você fura já o café da manhã, a sua tendência não é comer o almoço bem. É o quê? No almoço você vai furar também, no jantar você vai furar também, vai falar o quê? Amanhã eu faço a dieta. O estudo é a mesma coisa. Se você tá lá planejado, 8 horas da manhã, fazer um D0, não fez, você vai falar, não, hoje eu não vou estudar não, vou voltar amanhã. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra dica prática. Pedro, o que é mais efetivo? Preciso ganhar dinheiro. Eu faço plantão de 12, de 24, de 36. Gente, claro que vai depender da individualidade, mas raciocina comigo. Imagina que você faz plantão segunda e terça, 12 horas. Então você fez segunda 12 horas, terça 12 horas. A maioria dos alunos estuda muito pouco aqui nesses intervalos. Então vamos colocar que você conseguiu chegar à noite e estudou 1h30. 2 dias, segunda e terça, você conseguiu ter 3 horas líquidas de estudo, cansados à noite, baixo rendimento, enfim, mas é o que é possível, e você ganhou 2 plantões. Se você conseguir, tem gente que odeia dar plantão noturno, odeia não sei o quê. Se você conseguir fazer 24 horas, olha o tanto que isso muda o jogo. Fiz 24 horas na segunda. Cheguei na terça-feira, 7 horas da manhã em casa, moro. Beleza. Você vai dormir das 7 da manhã ao meio-dia. Vamos supor que você vai dormir das 7 da manhã às 2 horas da tarde. Beleza, enfim, almoçou, fez lá, 2h30 você vai começar a estudar. Você vai estudar das 2h30, aí você tem 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. Vou para uma academiazinha, vou para uma coisa, 8h30 e tal. Você consegue ter no mínimo 6 horas líquidas de estudo. Ou seja, você ganhou o mesmo tanto, você estudou descansado, porque você acabou de dormir, estudou descansado, a taxa de retenção é muito maior e ao invés de você estudar 3 horas líquidas, você estudou 6. Para quem precisa ganhar dinheiro, para quem precisa trabalhar, esse é o melhor cenário. Então, segunda e terça, 2 de 12, dá esse BO. Mas se é possível, beleza. Agora, o mundo perfeito para você conciliar seria esse outro cenário. 24, se você conseguir, você tem o dobro de retenção, você tem o dobro de horas, então para estudo faz muito mais. Mas eu quero que você entenda que não existe uma receita de bolo. Não existe a fórmula do sucesso. O que existe? Muito. Disciplina. Se você tem muito tempo livre, você tem que ser disciplinado para conseguir cumprir. E se você tem pouco tempo livre, a disciplina sua tem que ser dobrada, porque é isso que muda o jogo. Eu tenho aluno que faz 60 horas de plantão, 72 e consegue estudar profissionalmente, do mesmo jeito que eu tenho aluno que não trabalha e não consegue. O meu dia, o seu, do Steve Jobs, todo mundo tem 24 horas. Qual que é a diferença? É o que você faz com seu tempo produtivo. Divida sempre horas líquidas, horas brutas e raciocine onde estão os seus furos na agenda, porque na maioria das vezes a gente consegue conciliar. Tranquilo? Um abraço e até a próxima.